Bendita seja a Trindade, para sempre seja bendita. Nesta quarta-feira nós vamos rezar juntos o Evangelho de São Lucas, capítulo 21, dos versículos 12 ao 19. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Antes que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos, sereis entregues às sinagogas e postos na prisão, sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo de vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Meu irmão, minha irmã, este Evangelho nos apresenta uma imagem, uma situação pavorosa, que eu acredito que nenhum de nós gostaria de viver, de ser perseguido, odiado, rejeitado pelos próprios familiares, parentes e amigos. Uma situação extrema de perseguição, de condenação, por trazermos o nome de Cristo, por sermos cristãos. E diante desse cenário catastrófico, Jesus nos pede duas coisas. A primeira que eu gostaria de falar é justamente essa: permanecer firmes junto dele, permanecer firmes naquilo que acreditamos. É belo pensar na caminhada de Jesus com a cruz até o Calvário, até a sua morte. Ali, Jesus enfrentou um sofrimento atroz, mas ele permaneceu firme porque ele sabia que aquela era a vontade de Deus para ele. Da mesma forma, nós devemos discernir qual é o caminho que Deus nos pede, qual é o caminho que Deus nos chama. A cada um de nós temos um caminho, vamos dizer assim, como que geral, de amor, de respeito, de unidade, de seguimento de Cristo. Mas em cada vocação que a igreja tem, nós somos chamados a viver de maneira específica algum ponto do Evangelho. Desta forma, nós devemos discernir qual é o nosso caminho, qual o caminho que Jesus nos chama, para assim sermos firmes e não desviarmos nunca do caminho. O segundo ponto que eu gostaria de dizer é quando Jesus pede para nós não ficarmos planejando a nossa defesa, mas confiarmos na ação do Espírito. Porque no momento em que nós precisarmos de defesa, Deus nos dará palavras acertadas, para assim sairmos defendidos, justificados. Eu acredito que esse seja o ponto mais difícil, porque no mundo em que vivemos, nós temos uma tendência de planejar tudo. Planejar o que eu vou fazer durante o meu dia, fazer amanhã, fazer daqui a um mês. E nós podemos levar isso para Deus, para a vida de oração. Hoje eu vou rezar isso, hoje eu vou fazer isso, Deus me pede isso. Opa! É o momento de silenciar, é o momento de ouvir Deus. Se nós pegarmos novamente o exemplo de Jesus, da sua prisão até a sua morte, ele poderia muito bem falar palavras acertadas que livraria ele da condenação.
mas naquele momento era momento de calar, era momento de silêncio. Da mesma forma para nós, irmãos, muitas vezes é momento de calar, é momento de não falar, é momento de silenciar para ouvir Deus. E outros momentos é momento de defender a fé, defender aquilo que acreditamos, defender aquilo que vivemos. Mas para isso é preciso atenção à vontade do Pai. Peçamos então essa graça de permanecermos firmes em Deus, capazes de ouvi-lo, para assim agirmos segundo o seu desejo. Ó Pai, diante da Tua palavra hoje, pedimos que assim como Jesus, que soube ouvir no silêncio do horto a Tua vontade, que o Senhor nos ensine a ouvir no silêncio da nossa vida a Tua vontade que nos chama, a Tua vontade que nos convida, para que assim, se o momento e a vontade divina nos exigirem, que nós tenhamos sabedoria para nos defendermos com as Tuas palavras. E se o momento exigir, que nós saibamos permanecer firmes em silêncio até a morte, se for preciso. Enfim, Senhor, que o Senhor fale ao nosso coração e nos dê a capacidade de ouvi-lo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e de São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Para escuchar su